Vamos lá para mais uma tentativa dessa live. Já caímos 2 vezes, mas eu não vou desistir. Bom, para estabelecer uma segurança maior aqui para essa informação que eu estou passando, já não é por acaso que 2 vezes a live caiu. Eu vou falar o nome de grandes personalidades espirituais para que eles protejam essa conexão aqui, que está insistindo em cair, mas vamos lá, os devotos me ajudam aí, façam as suas mentalizações, porque esse assunto que a gente está falando, ele realmente abre consciências. E aí as energias às vezes querem nos atrapalhar. Então, vou contar que vocês todos entrem aí numa sintonia boa, peçam para os seus mestres, guias e anjos, para que a gente possa entrar nesse assunto que é muito importante, tá? Eu vou dizer aqui o nome dos meus mestres espirituais para a gente ancorar essa energia. Eu presto minhas reverências ao meu mestre amado, Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Ashtotara Sata Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj, e também para o meu mestre espiritual amado, Om Vishnupada Paramahansa Parivraja Kacharya Astotara Sata Shri Srimad Bhakti Vedanta Vana Goswami Maharaj. Eu ofereço essa live, a minha intenção, e peço a ancoragem dessa energia para todo o Panchatattva, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara Srivasadi e todos os devotos de Gauranga. Vamos lá, agora vai! Oi, Braja Sundari, Hare Krishna, lindona. Obrigada, gente, vocês que voltaram. Tô vendo aqui o Raik, Letícia. Então tá, agora que a gente falou o nome dos nossos mestres, eu falei os meus, vocês falem os de vocês. Vamos voltar para a nossa mensagem aqui. Por que eu estou fazendo essa tentativa de mostrar para as pessoas a diferença entre a mente e a essência? Por que esse assunto é tão importante? Por que esse assunto até derruba lives 2 vezes? Quando a gente descobre essa diferença, a gente para de ser refém da nossa mente material. O que é ser refém da mente? É justamente não conseguir estabelecer essa diferença. É justamente simplesmente reagir no mundo e não agir com consciência. A mente ela é programada para repetir padrões do passado, sobreviver no presente e imaginar o futuro. Mas a minha essência, a minha alma, ela é programada para me levar para o êxtase, para a felicidade, para aquilo que é real e duradouro. Então, quando alguém te apresenta esse conhecimento e te ensina, ó, a partir de agora você vai entender do que é feita a mente, você vai entender do que é feita a alma e vai poder prestar atenção em quem é que está comandando mais a sua vida. E qual é o resultado desse conhecimento? Quando a gente se livra dessas amarras materiais da mente, a gente ganha liberdade. E você sabe que esse mundo aqui, a energia desse mundo, a energia material, ela é feita para nos manter aqui. A função de Maya, da ilusão, é essa. E não é porque ela é malvada, não. Não é porque as coisas são horríveis. Não, é só o ser, é só o trabalho dessa energia ilusória, de tudo que é. Essa energia ilusória, ela é muito atrativa. Gente, se eu olhar aqui para o lado, tem a minha cama está aqui, meu sentido do tato já pensa, ai que bom, vou dormir nessa cama macia. Eu posso olhar aqui para essa coisinha e pensar, ai que vontade de tomar um chá. A minha mente, ela sempre vai estar com o foco nos sentidos materiais, no mundo material. E Maya, a ilusão, o mundo, a estrutura do nosso planeta, da nossa sociedade, é feita para fazer com que a minha mente fique aqui, ó. Para que ela nem tenha tempo de me deixar perceber qual é a minha essência. E de novo, não tem certo e errado, bem e mal. Deus está muito além do nosso moralismo de querer dizer o que é bom e o que é ruim. As coisas simplesmente funcionam assim. E nós podemos escolher. É isso que eu quero te anunciar.
A gente tem acesso a esse conhecimento. Pela graça mesmo divina, há muitos e muitos anos os mestres vêm aqui para a Terra. Mestres e mestras, o próprio Senhor na forma dos avatares, ele manda os seus filhos como Jesus Cristo. E a gente tem acesso a pequenos pedacinhos de conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual ele está disponível nos livros até a página 2. Porque o conhecimento não é suficiente para a realização espiritual. Ele é uma plataforma, é um processo, é um mecanismo para se compreender e, portanto, desenvolver a real espiritualidade. Mas não é só o conhecimento que é o componente que a gente precisa para viver em consciência, para parar de ser refém da mente material. Júlia, linda, Sheila, Leonor, Tiago, você que é querido. Deixa eu ver aqui, Jean. Só gente maravilhosa nessa live, hein? E aí, vamos parar de ser reféns da nossa mente material? Então vamos lá. Como que eu vou diferenciar no meu dia a dia? Como que eu sei que uma ideia é fruto da minha mente ou é fruto da minha consciência? Lembra que a gente estava falando, eu não sei se eu falei nessa live ou na que acabou de cair, então eu vou falar de novo essa informação, me perdoem se eu estiver repetindo. Para a gente diferenciar mente de alma, a gente precisa entender a natureza da mente e da alma. Se eu estiver repetindo, alguém me avisa aí, tá? A natureza da mente é material e a natureza da alma é espiritual. E por algum motivo, essa alma escolheu estar aqui, vestida com esse corpo, vestida com essa mente, para atuar no mundo material. E quando a gente nasce aqui, cresce, vai entendendo como esse planeta funciona, não só esse planeta, mas o universo material, vai entendendo as regras desse jogo, geralmente a gente chega num ponto em que percebe que nada material vai conseguir satisfazer esse buraco que tem aqui no meio. Esse vazio existencial que a medicina tenta resolver, imortalizando os corpos, que a psicologia tenta resolver, consertando as mentes, que todas as outras ciências tentam nos dar mais conforto, segurança, qualidade de vida. Nada dessas... Olha só como estão... Peraí... Concentra. Nada dessas coisas materiais vai nos satisfazer. Não adianta. Você pode perguntar para a pessoa mais famosa, mais bonita, mais rica, mais inteligente do mundo. Quando você chega num ápice material de alguma coisa, esse vazio continua, porque só dá para preencher esse vazio com um componente espiritual. Nenhuma produção do meu corpo e da minha mente poderão satisfazer esse vazio. Então, de tanto a gente levar a porrada da vida, de tanto a gente sofrer, geralmente a gente busca quem? Quando você tá mal, quando você tá muito mal, você vai pro colo de quem? Tem gente que vai pro colo da mãe, eu vou pro colo da minha mãe. Pro meu pai também, demais. Eu vou pro colo deles. Mas e quando eles não podem, não podem, porque são humanos também, quando eles não podem me preencher esse vazio, o que eu faço? Para quem que eu vou correr? Geralmente a gente vai correr atrás daquilo que pensamos que é supremo. A gente para e fala, tá, eu tô sofrendo, tá muito ruim, deve ter alguma coisa para me ajudar. Deve ter alguém, alguma coisa, eu vou buscar essa coisa que é maior do que tudo, para tentar ver se preenche esse buraco. Esse momento, esse clique que dá na nossa percepção da vida, de que as coisas daqui são boas e a gente pode ter, mas que elas não são suficientes, nos faz buscar a espiritualidade. E, gente, essa espiritualidade, ela é muito natural. Ela é tão natural que, na verdade, o que é falso é aqui, ó, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso ego material. A mente é o nosso estado natural.
E o melhor desse processo é que a gente não precisa construir nada, a alma ela já está pronta. Nós somos eternamente a alma espiritual. O que a gente precisa é desconstruir essa camada grosseira e material que a gente mesmo criou. E aí você pode me perguntar, tá bom, Amanda, mas quem seria tolo, para não dizer outra palavra, quem seria tolo o suficiente para, sendo uma alma espiritual, desejar ter um corpo material e vir aqui sofrer no mundo? Não faz sentido. Se a minha alma já existe, se eu sou a alma, se ela está aqui só esperando eu deixar ela entrar no comando, como que eu vim parar aqui e como que eu vou conseguir realmente fazer essa troca? Deixa eu ver aqui, alguém escreveu, a Sheila disse, e por que não param de querer sempre mais, passando por cima de tudo e todos? Por que querem conquistar a terra e o céu? Sinto às vezes que quem está no topo da pirâmide sabe de algo que não sabemos. Muito bom, Sheila, você como sempre fazendo as suas perguntas e colocações aí muito legais. É isso, Sheila. O nosso ego material, o nosso corpo e a nossa mente querem dominar a natureza material. Não importa se você é o mais bonito, o mais rico, tem as pessoas mais inteligentes ao seu lado, sempre a gente vai querer mais. O problema dessa existência material não é nada nem ninguém, sabe? A natureza tá aí, a natureza é linda, os animais, as pessoas em essência também deveriam ser. O problema não é o mundo material. O problema é a gente estar na posição errada. Ao invés de eu me perceber como parte dessa criação, uma alma espiritual, o ego quer se perceber como aquele que faz as coisas, aquele que conserta o mundo, aquele que traz inovações. A mente material, ela acha que ela é Deus. Ela está aqui para desfrutar, viver, ser feliz, fazer e acontecer. Só que isso fica tão denso que aí essas pessoas, que são realmente maléficas, demoníacas, elas vão criando uma estrutura em planetas, vários planetas, para ter escravos. Escravos mesmo, eu não estou exagerando. Quem são os escravos desse planeta? Somos nós, os consumidores. Nós que acreditamos que se a gente comprar o iPhone 32, a nossa vida vai ser melhor. Somos nós que acreditamos que se a gente tiver 52 diplomas, a gente vai ser mais reconhecido. Essa escravidão dessas pessoas, como você falou, Sheila, do topo da pirâmide, faz com que eles tenham energia material para desfrutar mais e mais e mais e mais. E você sabe que Deus ele é muito justo. Eu estou falando de uma justiça num sentido espiritual e não terreno, tá? Se a gente for olhar pelo prisma da justiça terrena, a gente realmente vai falar, Deus é muito esquisito. Por que que ele permite que essas coisas aconteçam? Mas vamos lembrar que o que é material, a justiça e os parâmetros materiais são uma parte de tudo que existe. E esse mundo material está subordinado ao mundo espiritual. E o contrário não acontece. Então, as leis gerais de ação e reação, de bondade, justiça e amor se aplicam tanto no mundo espiritual, na realidade espiritual, quanto aqui na nossa realidade material. E muitas vezes a gente quer entender por que que ontem alguém bateu no meu carro se eu sou uma pessoa tão boa, sendo que aqui, ó, entre o céu e a terra, entre essa vida e outras que tivemos, tem muito chão, tem muita ação que justifica essa reação que eu estou sofrendo agora. Apesar de ser uma pessoa boa, me assaltaram. Ah, não é justo. A vida não é justa. Se você olhar pelo parâmetro da justiça imediata, material e ignorante, eu vou ter que concordar com você. O mundo não é justo. Eu também não acho justo que as pessoas estejam morrendo
de coronavírus em hospitais sem UTI. Eu também não acho isso justo e não quero que isso aconteça. Porém, essa configuração de ignorância, de corrupção, de submissão que os nossos governantes, os nossos apresentadores de TV, que todo mundo cria no mundo material, é o combustível para a dominação, o desfrute, a tristeza, o nascimento e a morte. A gente acha que nascer é bom, mas só é bom se você nascer com consciência. Senão você vai ser só mais um para continuar sofrendo e gerando energia material para desfrutadores, que não tem nenhuma conexão com aquele que você chama na hora do perrengue. Quem é que cuida de você quando ninguém mais pode? Só ele. Eu não sei qual é o nome que você dá para essa potência. Não precisa dar um nome de uma pessoa se isso ainda não for possível para você. Mas todo mundo sabe que tem alguma inteligência maior nisso aqui. Essa órbita dos planetas, essa matemática toda do universo não pode ter vindo do nada. Não é bem assim. E se você quiser chamar ele de nada por enquanto, chama também. Mas até o nada é alguma coisa. Dá para entender até aqui? Então, quanto mais você estabelece essa conexão com esse todo, mais você começa a purificar a sua mente material. Vamos falar sobre um mestre que eu sempre cito, que é o Jesus Cristo. Ele veio aqui para a Terra e nasceu na barriga da Maria. Ele era um bebezinho, ele tinha um corpo, ele cresceu e se desenvolveu. Mas a mente dele nunca se contaminou. Ele nunca quis, pedir dinheiro para os seguidores dele. Ele não queria um casaco de pele. Ele nunca aceitou, não tinha carro na época, ele não aceitou riquezas. Ele não estava interessado nas coisas do mundo. Ele veio aqui para levar as pessoas para uma outra consciência. Se a mente dele não se corrompeu, se a mente dele foi utilizada como um instrumento para despertar essas pessoas que estavam achando que é o corpo, que é a mente e tudo mais, se ele conseguiu fazer isso com a mente dele, isso é sinal de que nós também podemos. Todos os mestres de todas as religiões demonstraram na prática que existe uma inteligência superior, existe a necessidade de nos reaproximarmos dela e precisamos de métodos, professores e prática para fazer isso. Senão eu e você vamos continuar sendo escravos aqui do iPhone 34 e 35, do título, do status social, do status civil. A gente não é nada disso. Então, se o meu pensamento, essa voz, essa ideia, está me levando para algo que vai me trazer ou tristeza material ou até mesmo felicidade material, é a minha mente. E aí eu falo, opa, eu quero isso, mas eu vou fazer diferente. E aí você aciona a sua consciência. A sua consciência ela já é perfeita. A gente não tem nenhum defeito. Somos imagem e semelhança do Senhor. O defeito que a gente tem é ter desviado o nosso olhar dele. Ele está aqui, ó, do nosso lado. E a gente olha para o outro. Ah, mas deixa eu, queria ser princesa, queria ser alguma coisa assim. Esses desejos de ser, fazer, criar, estar na existência material, eles deixam meu rosto preso aqui e eu não consigo olhar para quem está do meu lado. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que vocês escreveram. O Raik disse, imagino que começamos a fazer parte do mundo material, é quase um objeto no mundo, se deixarmos ser levados. A gente vira quase um objeto no mundo, Raik, se a gente deixar ser levado. É isso mesmo, você entendeu. A energia material, ela cria o nosso corpo denso, um corpo que a gente pode tocar, um corpo que precisa de cuidados materiais.
a energia material também cria a nossa mente, que é material sutil. Ela é onda de rádio, a gente não vê, mas ela funciona. E nessas ondas de rádio, por exemplo, que são a mente, os pensamentos, também existem outras energias que querem fazer a energia material continuar. E essas energias vão utilizar quem quer que não esteja atento para fazer as coisas que perpetuam a consciência material. Enquanto tiver gente para acreditar que só é digno de ser amado quando botar um silicone, fizer uma cirurgia, pintar o cabelo, enquanto a gente tiver uma sociedade que nos conduz para isso, vai ter consumo material, ideias materiais, distrações materiais. Eu não tenho nada contra a cirurgia plástica, tá? Só tô dando um exemplo. Enquanto você fica aqui, sendo levado, como o Raik falou, nessa onda material, essa conexão ela fica cada vez pior. E aí, quando a gente está com um problema, a gente fala, cadê Deus? Cadê esse tal de Senhor, sei lá o que é o nome dele? Na hora que eu preciso, ele não está aqui. Ele está na sua cara. Ele está na sua cara. Você é que não tem condições de ver. Por quê? Porque está muito tempo distraído, distraída com a consciência material. Então, mente ou essência, como saber? É mais simples do que a gente imagina. Se o meu pensamento, a minha ideia, o meu anseio vai me levar para mais perto da consciência de que estamos todos aqui para servir e não para ser servidos, isso é a minha consciência espiritual. Mas se a minha ideia, se meu pensamento, se meu projeto, se a minha vontade me leva para um lugar em que eu quero ser melhor do que os outros, ou ser considerada boa pelos outros, ou ser amada pelos outros, simplesmente porque eu quero me sentir mais importante, ou seja, simplesmente porque eu quero ser servida, isso é um pensamento material, de uma mente material, de uma consciência contaminada, colorida, com a energia material. E saber disso já é muita coisa. A gente precisa saber disso, que existem realidades simultâneas acontecendo. Eu tô aqui, gente, no mundo, eu tô aqui na realidade material, mas a minha alma existe ao mesmo tempo. Então, como é que eu posso me situar nessa realidade eterna e parar de tentar achar a felicidade aqui, no iPhone 39? Entende? Sheila disse, meu Deus, e como equilibrar tudo isso e prosperar sem se deixar levar pelo ego? Podemos ter prosperidade financeira até que ponto? Todos já pensaram em largar tudo e viver de arte na praia. Essa galera aqui, sim. Nossa, Sheila, ótimas suas perguntas. Raik, lindo, maravilhoso, disse, a gente sabe a resposta, mas é preciso destampar a resposta de tudo que o mundo material criou. Excelente, Raik. O mundo material encheu a gente de uma informação que a gente precisa esvaziar. É isso mesmo. E em relação ao que você falou, Sheila, né? Como equilibrar tudo isso e prosperar sem se deixar levar pelo ego? Até que ponto podemos ter prosperidade financeira? Então tá, respira fundo aí, porque hoje eu vou te falar a verdade, tá bom? E o que eu vou falar aqui não é só a minha opinião pessoal, é o que os mestres falam desde sempre, tá? O problema, gente, não é o dinheiro e a riqueza. Você pode ter prosperidade financeira infinita, se você quiser, se você puder, se você tiver o karma para isso. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter propriedades, você pode ter muita moeda guardada lá no banco no seu nome. O problema é a consciência que você tem. Eu tenho muito dinheiro, muito dinheiro. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Geralmente as pessoas pensam assim, eu aproveitaria a parte boa da vida,
Mas eu faria hospitais, eu faria escolas, eu ajudaria, que nem esses milionários aí da Microsoft, do Facebook, aqui do Instagram, eles são trilhardários. O que eles fazem? Eles criam esses serviços materiais para a sociedade para dar um tipo de alívio para a sociedade. E isso é muito bom. Isso é o que deveria já acontecer, né? Os nossos governos deveriam dar isso para a gente. Só que, com todo respeito a essas personalidades que são generosas, algumas de verdade, esse benefício material que eles estão dando não ensinam às pessoas a diferença entre mente material e consciência espiritual. Então vai ser bom que você dê emprego para essas pessoas, que você dê comida, casa, dignidade, mas vai ser melhor se, além disso, você usar o seu dinheiro, a sua energia, a sua prosperidade financeira para dar consciência para as pessoas. O nosso verdadeiro amigo é aquele que nos fala sobre o que a gente não quer ouvir. As pessoas do mundo, elas vão só te distrair. Seja magra, seja bonita, seja inteligente, seja bem posicionada socialmente, tenha o iPhone 59. Seja isso, faça aquilo. O que você quer ser quando crescer? Esses questionamentos para te encaixar nas caixinhas do mundo material, eles podem até parecer que estão te dando um incentivo, né? Nossa, é bom prosperar, Amanda, mas é bom estudar. É bom ser profissional. Eu sei que é bom, gente. Mas não vai resolver o meu vazio existencial. Nenhum mestre, nem Jesus falou assim para os discípulos, pode parar de ser pescador. Pode parar agora esse negócio de pescar, não vai resolver sua angústia existencial. Vamos aqui conversar filosofia e meditar. Jesus nunca fez isso. Ele nunca pediu para ninguém deixar de ser pescador. Ele simplesmente despertou esse conhecimento nesses pescadores, nessas pessoas. Ele foi lá e falou, olha, pescadores, além de serem essas pessoas aqui, além de serem pais e mães, além de serem profissionais, artesãos, reis, rainhas, vocês todos são, em essência, iguais. Iguais. Ele disse, vocês são imagem e semelhança daquele que nos criou, do meu pai, que me mandou aqui. Não precisa deixar de ser rico, não precisa deixar de pintar o cabelo, não precisa ir vender arte na praia, né, Sheila? Não precisa. Mas precisa desenvolver a consciência. E com todo respeito, novamente, às pessoas ricas, milionárias e aquelas que são generosas de verdade. O dinheiro, normalmente, com raríssimas exceções, é um impedimento para a real consciência espiritual. Me fala um desses caras aí que criaram o iPhone, a Microsoft e tudo mais, que falou de consciência. Aquele Steve Jobs começou a falar disso quando estava no leito de morte. Ele começou a ler a autobiografia de um yogi, que é um excelente livro, eu recomendo. Quando ele estava lá muito debilitado, quando ele percebeu que ele ia morrer, o que ele foi procurar? Não era iPhone 197. Ele foi procurar os Vedas. Ele foi procurar respostas para preencher esse vazio que nem o dono da Apple conseguiu resolver. Tá dando para entender até aqui, gente? Como é que tá aí para vocês? Me dá um feedback para eu saber se tá. Vamos ver aqui. O Jean, meu querido, meu irmão Jean, disse: ai meu Deus, tá dando um negócio aqui, eu não tô conseguindo ler. Peraí. O Jean falou: comprei Xiaomi que é mais barato. É só cara falar isso, Jean. É. O problema não é comprar o iPhone ou o Xiaomi, nem sei como é que fala esse chinês aí, japonês, não sei. O problema não é esse, né? O problema é a consciência que a gente faz. O Tiago disse, a identificação com a matéria é a razão de todo sofrimento e apego a esse mundo. Isso, Tiago.
E o que é identificação com a matéria? Vamos deixar isso em pratos limpos. É eu esquecer que eu sou feita à imagem e semelhança de Deus e achar que eu sou apenas uma mulher de 31 anos, brasileira, que trabalha como terapeuta, blá blá blá, blá blá blá. Eu sou isso, eu estou isso aqui agora. Mas a minha essência veio parar nesse mundo porque eu acreditei que eu é que tenho que ser servida. Eu que tenho que ser considerada uma pessoa incrível. Nossa, que pessoa inteligente e generosa que ela é. Lá, é sério, com toda a humildade eu falo isso pra você. O meu ego material, ele só quer estar aqui na existência para desfrutar. Minha mente deseja coisas o dia e a noite inteiros. Projetos, ideias e tal, e conquistas e coisas, e isso e aquilo. Enquanto eu não utilizar toda essa energia para fazer o que realmente importa, que é essa conexão aqui, eu estarei, por mais que pareça que eu sou produtiva, eu estarei sendo uma inútil. Parece um pouco pesado isso, mas é a realidade. Enquanto a gente não parar para sentar e falar, tá, quem é que pode me ensinar a diferença entre essa voz aqui, é a minha mente ou é a minha consciência? Enquanto a gente não fizer isso e não levar a sério esse compromisso, não tem psiquiatra que cure, não tem terapeuta que cure, não tem religião que cure. Não tem nada a ver com corpo, mente e falsa religiosidade. Tem a ver com a gente se identificar de novo como quem nós somos, a essência. E o nosso amigo Tiago falou da identificação com a matéria. Essa identificação acontece e é tão difícil de transcender porque a gente já está aqui há muito tempo, pessoal. Muito tempo mesmo. A gente já teve tantas experiências em tantos tipos de corpos, em tantos tipos de ambientes nesse universo material, que isso foi ficando quase que comum. Uma vida após a outra, uma vida após a outra, uma vida após a outra. Se você já está sofrendo nessa, lembra? Você não lembra com a sua mente material, mas aí na sua essência está essa informação de toda a sua busca pela felicidade. Vamos lá. O que uma plantinha quer? O que uma planta deseja? O que um cachorro deseja? E o que um ser humano deseja? Vegetal, animal e ser humano. O que o vegetal quer? Quer crescer, se desenvolver. Geralmente as plantas vão na direção da luz. Ela quer talvez sobreviver e dar um fruto. Ela não pensa que vai dar um fruto, mas ela está ali. Ela está se desenvolvendo. O que o animal quer? O que o cachorrinho quer? Ele quer comer, sobreviver. Ele gosta de receber um carinho de quem quiser dar atenção para ele. Peraí, tem um negocinho aqui. E o ser humano? O que o ser humano quer? O ser humano também quer se desenvolver, crescer, amar, ser amado. Essa busca pela felicidade tá em todas as esferas, viu, gente? Os cristais, os vegetais, os animais e a gente, todo mundo só quer ser feliz. Mas o meu critério do que é felicidade pode ser muito diferente do seu. E se eu for mais forte que você e você estiver me atrapalhando a ser feliz, eu vou te dar uma rasteira. Porque eu posso, porque eu sou mais forte. Não é assim que o Hitler fez? Não é assim que outras pessoas aqui estão fazendo no nosso país? Eu sou melhor, eu sou branco. Você não é branco, então sai daqui. Em nome de quê? Em nome de se sentir superior. Em nome de ser o dono da empresa que vende para nós essas necessidades que a gente, na verdade, nem tem, né? O Tiago disse um livro lindo, né? Que bom que você leu, Tiago, é lindo mesmo. Minha irmã, Linda Manmohini, disse completamente, linha de raciocínio incrível, está muito bom. Você é suspeita para falar, né, Manmohini?
A Sheila falou que sim, tá dando para entender, ok. Tiago disse, já li vários livros de Yogananda, são maravilhosos. Mano Mohini falou, eu nem sei o que é Xiaomi, mas já vou descobrir no Google. Xiaomi é uma marca de celular oriental, acho que é chinesa, né? Ó, o Prabhu, querido, Hare Krishna. Raik, meu amorzinho, disse, eu estou assustado, me sentindo enganado pela minha mente. Raik. Ossos do ofício. Essa decepção, esse susto que a gente leva em perceber que está sendo refém dessa realidade material há tanto tempo, essa dor que vem, ela é necessária. Porque é só essa dor, esse tapão na nossa cara que faz com que a gente realmente se interesse na essência espiritual. Gente, eu vou dizer uma coisa que talvez alguns achem que é exagero. Mas vamos lá. Quando você tá muito mega master feliz, você não manda rezar uma missa. Mas se alguém tá doente, se você tá doente, você corre lá na igreja. Ai, padre, por favor, reza uma missa para mim e tal. E tudo bem fazer isso, não tem problema. Mas o que eu quero dizer é que aqui a felicidade material, ela nos distrai da conexão. O sofrimento material, ele pode nos distrair, mas para buscadores como você, Raik, como quem está aqui, ela serve de tapa na cara para falar, eita, eu preciso voltar para cá. Eu preciso me estabelecer no que é real e não no que vai me dar mais sofrimento. Eu vou dar outro exemplo um pouquinho polêmico. Casamento. Quem é casado aí sabe, gente. Eu já fui casada também. É bom? É bom. Mas é ruim? É ruim. É bom ter filho? É maravilhoso. Mas é difícil e às vezes é horrível? É. É bom ser terapeuta? Muito bom. Mas às vezes eu fico mal? Fico. O mundo material tem essa natureza. Tudo aqui, mesmo que seja algo feliz, vai depois, em algum momento, te trazer tristeza. Nem que seja por um momento. Nada que é uma produção material vai trazer a paz que a gente precisa. E eu não estou dizendo para a gente vender as nossas coisas, para a gente morar sei lá onde, numa caverna. É como eu falei para Sheila agora há pouco, não tem problema o dinheiro, não tem problema ser milionário. O problema é a falta de atenção a esse aspecto. E a boa notícia de hoje, porque o autoconhecimento, a minha terapeuta que fala isso, autoconhecimento é bom, mas é sempre uma notícia ruim. Mas tem uma notícia boa de hoje. Quando você para pensar nisso, quando você reflete depois dessa live, em qualquer momento aí do seu fim de semana, você pode parar e pensar. Peraí, o que aquela pessoa lá falou, o que aquela Amanda falou? Faz sentido para mim? Não faz? Reflita sobre isso. A partir dessa reflexão, você precisa tomar uma decisão. Ou você vai fingir que não entendeu, ou você vai buscar a verdade absoluta. Não tem outro jeito. É a Matrix. Toma a pílula azul e a pílula vermelha. Vai ficar na Matrix ou vai sair da ilusão? É isso que Jesus veio fazer. Essas coisas que eu estou falando aqui, eu não inventei nada disso. Eu só sou uma mensageira. Se eu tivesse inventado isso, provavelmente eu estava na cruz, que foi o que fizeram com o nosso mestre. Até pouco tempo atrás eles matavam quem fizesse uma live dessa. Até pouco tempo atrás. Mas a morte, ela não é nada diante do sofrimento material. Você acha que Cristo realmente sofreu na cruz? Ele é filho de Deus, gente. Se ele quisesse, ele podia ter, sei lá, saído assim da cruz. Para ele aquilo não é nada. Porque ele confia no Senhor, ele sabe que ele não era aquele corpo.
E aí? O que você vai fazer? Qual pílula você vai tomar? Vai permanecer na ilusão, fingir que não entendeu, ou vai buscar o caminho da autorrealização? Vai ficar aqui na mente ou vai ficar na essência? Prabhu disse, em essência, somos servos de Deus. Perfeito. Sheila falou, é bem esse o sentimento, inutilidade. Quando sinto assim, começo a limpar tudo faxinando geral. Deve ser uma escapatória. Se sentir inútil é tenso. Sheila, na verdade, você falou algo que é a solução. Eu vou ler de novo o que você disse. Você falou, esse é o sentimento de inutilidade. Quando eu me sinto inútil, eu saio limpando a casa, porque aí eu quero me sentir útil. Deve ser uma escapatória. Mas não é escapatória não, Sheila. É a solução. A gente só vai sair da inutilidade ou da ignorância. Vamos chamar de ignorância. A gente só vai sair da ignorância material quando a gente usar tudo que for material para o espiritual. É por isso que Jesus não falou para nenhum deles, parem de ser pescadores. Ele falou, sejam pescadores de almas. Ofereçam esse pão aqui para o Senhor e ele vai se multiplicar. Sejam gentis com as pessoas. Ele não disse para ninguém se separar, ele não disse para ninguém não ser mais juiz, cobrador de impostos, prostituta, nem as prostitutas, nem ninguém. Ele não falou, ele não deu ordem para ninguém. Ele só disse, use o seu corpo para beneficiar as pessoas na consciência de Deus. O benefício que eu estou falando aqui não é material. O material, ele precisa existir, né, gente? Senão a gente não vive, o nosso corpo não se sustenta. Mas a minha proposta aqui é que eu e você, a gente comente com pelo menos uma pessoa essa semana. Você já parou para pensar? Fala assim para a pessoa. Você já parou para pensar que você pode espiritualizar a sua mente e o seu corpo? Você sabia que essa é a solução? Se eu me sinto inútil, eu vou sair limpando a casa e lembrando de Deus. É isso mesmo, Sheila, não é escapatória não. É colocar o seu corpo em movimento para Deus, para o Criador, não sei como vocês vão chamar. A única maneira que a gente tem de sair da prisão material é voltar para a nossa posição original. E como o Prabhu disse ali em cima, qual é a nossa posição original? Nós somos pedacinhos do grande sol. Um pedacinho, ele quer ficar simplesmente refletindo aquilo que o sol é. Então ele serve. A função do raio de sol é iluminar. Não é querer ser o sol, ou querer construir um outro mundo, ou querer criar soluções materiais. A função da partícula do raio de sol é iluminar. Jesus nunca pediu uma moeda para ninguém. Ele só deu. Ele dava pão, ele dava conhecimento, dava pão para o corpo, dava pão para a alma. Ele deu, ele serviu. Jesus Cristo nos serviu a vida inteira. Seus curtos 33 anos, ele serviu, serviu, serviu. Então, qual é a função da alma? Ah, não, mas Jesus é Jesus, né? Ele serve, eu tenho que ser servido, porque eu não sou Jesus. Tá bom, então fica aqui na ignorância, não tem problema. Sabe aquilo que a gente chama de livre-arbítrio? Ele existe. Ele existe. A gente tem duas opções como almas. Ou servir, ou ser servido. A gente tem essa liberdade de escolher. E eu escolhi ser servida, desfrutar. Vou ver o que tem nesse mundo material aí pra mim. Vou ver como é ser juíza em outra vida. Tô só inventando, tá, gente? Não tô dizendo que eu fui juiz em outra vida, não, tá? Só tô dizendo que eu posso ter inventado. Eu quero ser princesa, eu quero ser homem, eu quero ser mulher, eu quero...
Esse meu impulso é uma escolha. Eu fiz essa escolha exercendo meu livre-arbítrio. Só que agora eu já cansei dessa escolha. Eu já entendi que não é isso que vai me satisfazer. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer igual a Sheila, sair limpando as coisas. Mas não é só as coisas da nossa casa, é limpar internamente. Seu corpo, Sheila, ele está te mostrando o que temos que fazer, que é limpar a nossa consciência. Laís entrou. Laís, falei de você agora há pouco. Eric, muito boa noite. O Tiago disse, na meditação, conseguimos acessar diferentes graus de consciência. Uma em especial nos faz sentir em unidade com Deus e começar a enxergar Deus em tudo. Haribo, todo mundo está chegando. Mano Mohini. Jean falou que o Xiaomi é chinês sim. O processador é mais rápido que o da Apple. Fica a dica, gente. Esse Jean é impagável. Ah, que bom ter vocês aqui. Cláudia. Ah, todo mundo aí rindo. Dirlene, tudo bem com você? A minha queridíssima Laís escreveu aqui: aceitar a dualidade é muito difícil. Temos a ilusão infantil de que chegaremos em um lugar perfeito, felizes para sempre. Isso aí, Laís. E você vê que a nossa sociedade continua reforçando esse mito, né? Vamos ser felizes. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Ah, não, mas aí eu tenho que dar um irmãozinho para ele. Mas se esse irmãozinho dele não for... Nunca acaba. Nunca acaba. Os desejos materiais não vão acabar, a não ser que você pegue essa potência material e utilize para o desenvolvimento da consciência. E o método para fazer isso, o único método que existe, eu não tenho medo de ser radical, parecer radical falando isso. O único método para você espiritualizar a sua mente e retornar à sua consciência é o serviço. Ponto final. Servir é o serviço. E esse serviço, meus amigos, não é filantropia, porque filantropia é o básico que um ser humano deveria fazer. Não é serviço para o corpo material e não é serviço para a mente material. Eu estou falando de serviço para Deus. Como eu vou servir Deus se eu estou no corpo e na mente? Aí é o que o nosso amigo Tiago disse aqui em cima. Ele falou que existe uma meditação em que você pode sentir a unidade com Deus e começar a enxergar Deus em tudo. No começo, essa meditação ela é artificial. Você pensa, poxa, que hoje eu vejo a Deus nas pessoas boas e nas mais difíceis. Depois que você vai praticando isso, através da mente e do corpo, a sua consciência inunda os ambientes que você for de amor. E você começa a ver Deus até em quem é difícil de ver, porque aquela pessoa, por algum motivo, te incomoda. E quando a gente fala aqui dessa unidade com Deus, é muito importante falar um detalhe que a maioria dos mestres que vieram lá da Índia para cá não falou. É engraçado isso, né? Eu vejo que à medida que os mestres vão encarnando na Terra, eles vão dando novas pecinhas do quebra-cabeça. E quando a gente fala, eu vejo isso porque eu atendo muita gente da yoga, muitos buscadores, né? O que essas pessoas pensam que é a unidade com Deus? Se eu sou um com Deus, eu sou Deus. Não é assim que a gente pensa, que a gente aprende nas escolas de yoga, nessa visão geral? As pessoas leem o Vedanta e está escrito lá, Aham Brahmasmi, eu sou Brahma, eu sou o todo. E aí pensa, nossa, eu sou o todo. Então eu sou o todo, então eu vou meditar e um dia eu vou ser o todo.
É como se eu fosse me diluir dentro do todo. Só que essa concepção, ela existe, tá? Isso se chama Brahma Ananda. É uma espécie de nirvana, é um êxtase espiritual em que você se mergulha no oceano de Deus. É como se você fosse uma bolha que estoura no oceano e vira o oceano. É possível entrar nesse estado. Só que o estado natural da alma não é só ficar nessa felicidade estável da luz divina. A função eterna da alma é serviço. Serviço. Por favor, não pensem que esse serviço que eu estou dizendo para vocês, que é o único método para espiritualizar a nossa realidade material, não pensem que esse serviço é para o corpo ou para a mente. Ele é feito através do corpo, através da mente, para o prazer da consciência suprema. Como que vocês se sentem quando eu falo isso? Gente, me manda um feedback aí. Enquanto isso eu vou lendo. Teve gente que escreveu. Perfeita definição. É bom, mas é ruim. Não é? Ó, pra Bugovinda, Haribo. A Girlene tá dando risada. Tal. Mano Morrini falou, vamos virar hippies ou rappies, não é? Letícia falou, Jean, super concordo com você. Letícia e Jean, vocês têm que ser amigos. Vocês dois são super engraçados. Raik disse, eu queria gravar isso e lembrar enquanto eu estiver vivendo. Olha, Raik, que lindo isso que você falou. Eu queria gravar isso e lembrar enquanto eu estiver vivendo. E o que está impedindo a gente de fazer isso, né? O que está impedindo? A gente de sempre lembrar, eu sou um servo eterno do grande sol, do Senhor, de Deus. O que me impede de pensar isso o tempo todo e faz que a minha mente volte para o mundo material? Eu quero muito voltar para essa consciência espiritual, sair desses nascimentos e mortes, sair dessa ilusão do iPhone 199. Mas eu tô com preguiça de estudar sobre isso. Mas eu sou muito novo. Acho que quando eu ficar velho, aí eu vou meditar, vou estudar, vou pensar nessas coisas. A mente, ela vai fazer isso com você. Ela vai sempre dizer para você, não, vai depois. Então, gravar isso e lembrar todos os dias da nossa vida, você só vai conseguir fazer isso se você estiver perto daqueles que já fazem isso. O que Cristo falou? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Se os apóstolos não tivessem vivido esses anos recebendo instruções do Mestre, eles não teriam tantas instruções para passar. Se você não passa o período na escola, você não tem aquela habilidade. Então, se você quer se lembrar todo o tempo e espiritualizar a sua mente, esteja com quem faz isso. Precisamos do corpo e da mente. Então, que o nosso corpo e a nossa mente frequente espaços que vão nos lembrar disso. Que o nosso corpo e a nossa mente tenha contato, intimidade, queira desenvolver um relacionamento com alguém que já faz isso. Senão a gente vai estar perdido, gente. Não tem como. Se você começa a viver numa casa em que todo mundo fica a noite toda acordada fazendo barulho, você vai se incomodar nos primeiros dias, mas provavelmente você também vai começar a dormir cada vez mais tarde. Já que eles estão fazendo barulho, eu vou aproveitar para adiantar um trabalho aqui. E você vai começar a dormir de dia e ficar acordado de noite também. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Govinda Turismo, uau, que honra! A melhor psicóloga do planeta, Débora Nunes. Mano Morrini disse, viu uma tatuagem escrito OJF e a coroa de espinhos de Jesus. E era um lembrete para a moça tatuada que significava o que Jesus faria. Legal, esse mantra eu já ouvi. Para lembrarmos de como os mestres agem. Isso.
O Prabhu Premananda falou, escolher a ilusão é muito mais fácil e cômodo. Claro, é mais gostosinho, né, para a mente. Prabhu disse, eu escolho a ilusão e sofro consequentemente. Eu também, Prabhu. A Sheila falou, ufa, que alívio. Tiago disse, todos somos um, Soham. A Osana entrou. Que bom te ver aqui, Osana. Manmohini falou, Débora Nunes, devota querida da melhor página do Instagram e frases de efeito diárias e reflexivas. Amo você, Radhe Radhe. Isso aí. Raik disse, então viver é tentar ter consciência? Isso, Raik. O único propósito da nossa existência é retomar a nossa posição original como servos do todo. Nós somos feitos da mesma substância que o todo. A gota do oceano tem a mesma composição do oceano. Se ela fica insistindo que quer ser uma pedra, deixa ela ser pedra, mas ela vai levar a maciada das ondas. E vai levar, até que ela fala, nossa, eu tenho que ficar com o oceano. Eu tenho que servir. Eu sou esse pedacinho aqui de consciência e eu posso ajudar mais pessoas a terem consciência, ou eu posso simplesmente querer fazer essa consciência mais feliz. Bianca, minha irmã, entrou. Deixa eu ver aqui quem escreveu. Eu não estou conseguindo ver. Ainda não entendi como servir. Tá ótimo, vou falar para você. Mãe do Gui, eu te chamo de mãe do Gui. Jean falou, me sinto parte do todo, como um minúsculo fragmento, como uma pequenina célula do corpo de Krishna. Muito bem. Bradja Sundari falou, abre aspas, mas eu não quero parar de desfrutar. É bem isso. Girlene falou, isso é mais fácil viver na ilusão e talvez por isso passamos tanto tempo nela. Será que é mais fácil? Ou é só porque a gente só conhece isso, né, gente? À medida em que você vai convivendo com pessoas que conhecem a realidade espiritual, você vai começando a ficar com fome de saber mais. Nossa, é sério que existe uma realidade espiritual e que eu pertenço a ela? Não é uma viagem da minha cabeça? Eu quero saber mais, como é que eu faço? Como que eu espiritualizo o meu serviço? Como que eu espiritualizo o meu corpo e a minha mente? Quanto mais você estiver perto dessas pessoas que já fazem isso e fazem de verdade, tá? Não é aqueles mestres falsos que ficam pedindo coisa para Deus. Tem que tomar cuidado. Aprenda quem é um mestre verdadeiro. Quando você estiver sob a orientação íntima de um mestre verdadeiro, só assim você vai poder realmente servir. Essa é a pergunta, mãe do Gui. Como servir? A gente só vai servir quando a gente for da tropa de elite do Cristo, de Krishna. A gente só pode servir a Deus quando temos as mesmas qualidades que Ele. E se eu estou aqui, se a minha mente é limitada, condicionada, fragmentada, dividida em tantos desejos e vontades, se a minha mente é assim, eu preciso estar perto de alguém que direcione os meus esforços. Sem professor, ninguém passa de série. É preciso estar perto de alguém que já faça isso. Não importa quem, desde que essa pessoa não seja um enganador. Se vai ser Vaishnava, se vai ser Brahmavadi, se vai ser Shivaísta, se vai ser cristão, todos nós somos partes do Senhor. Todos nós somos um em qualidade. A mesma qualidade nossa é a qualidade do Senhor. O mestre que você se atrair, segue o seu coração e vai. Se você é católico, seja mais católico. E dentre os católicos, começa a observar. Quem é que faz serviço espiritualizando o corpo e a mente? Não só para matar a fome das pessoas,
Matar a fome é lindo, é bom, vamos fazer. Mas isso não é consciência completa, ok? Priscila, Fabiola, muito boa noite. A Sheila disse, gosto de servir, mas ainda é um desafio entender que precisa ser de coração e não esperar um retorno ou retribuição. O ego ainda habita, mas estou sempre refletindo nisso e buscando melhorar. Ok. Você disse que tem dificuldade de entender que precisa ser de coração e não esperar um retorno ou retribuição. Pois é. Como, né? Como? Por exemplo, eu estou fazendo essa live. Eu prendi o cabelo, botei uma blusa bonita, eu tenho uma expectativa. E porque eu tenho uma expectativa, porque eu gosto de receber a confirmação de vocês aqui, isso invalida o que eu estou dizendo? Ou a minha intenção? A expectativa, Sheila, ela sempre vai existir enquanto você tiver um corpo e uma mente. Não lute contra isso, porque você vai gastar energia e vai cair na rede da ignorância de novo. O que a gente tem que fazer? Observar. Peraí, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou Hare Krishna, ok. Dentro dessa categoria que me atrai, que faz bem para o meu coração, quem é aquele que já está fazendo serviço devocional puro? Quem é aquele que entendeu que não é só servir o corpo e a mente, é servir a consciência, espiritualizando o que é material? Aí você vai para perto dessa pessoa e você oferece no seu coração, mesmo que no começo seja artificial, oferece no seu coração tudo que você fizer para essa pessoa. Para o seu mestre, para Jesus, por exemplo. Tudo. Eu vou sair de casa hoje para vender pães que eu produzi. Senhor, eu ofereço a produção desses pães, a intenção que eu tive ao produzir os pães, as pessoas que vão comprar, eu ofereço tudo aos seus pés de lótus. Mesmo que não seja 100% de coração, no meu caso não é ainda. Mas não é porque não é 100% que eu não vou fazer. Porque cada vez que eu fizer, cada vez que eu me esforçar, vai ser um pouquinho a mais. E sozinhos, meus amigos, nós não vamos conseguir. Jesus teve que descer aqui, gente. Isso aí já é uma aula por si só. Sem professor, sem mestre, sem alguém que te ajude a sair das distrações materiais, não vai adiantar. E cuidado com falsos mestres, cuidado com cegos guiando cegos, independente de religião, de linha filosófica. Só é um verdadeiro mestre, só é um guru verdadeiro, guru, mestre, professor, preceptor espiritual, ser de luz, só é de verdade quando essa personalidade entendeu que todos nós somos servos eternos do todo. E aí, como que tá? Jussara, a Damodara dizendo que a live tá maravilhosa. Vindo de você, eu fico feliz. O Prabhu Premananda perguntou, então, como encontrar um mestre verdadeiro? A Girlene também. E aí, como encontrar um mestre? Como saber se é verdadeiro? O Jean falou, para mim não é difícil servir. Difícil é as pessoas, a minha vida inteira, aguentar as pessoas me dizendo, nossa, como você é trouxa. Desculpa aí. Ai, Jean, eu amo você. Você é um irmão, assim, querido do meu coração. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho as duas perguntas de cima e eu venho para a sua, tá bom? Duas pessoas me perguntaram sobre o mestre e o Raik escreveu, não tenho certeza de como é a força maior para mim. Ótimo você ter falado isso, Raik. Ok. Então vamos falar sobre como definir qual é essa força e como encontrar um mestre que sirva essa força, né?
Quando você sabe a quem você está servindo, você consegue estabelecer um relacionamento. Se eu falasse assim, eu vou... Deixa eu ver um exemplo aqui. Não estou conseguindo pensar algo... um exemplo material. Vamos supor que eu mande flores. Eu estou com muita vontade de mandar flores. Mas essa vontade só vem quando eu tenho o desejo de mandar flores para alguém. Vou mandar flores. A flor aqui significa o amor, representa o amor. Eu sou a pessoa que ama e quer demonstrar o amor para quem é amado. Então esses 3 elementos são necessários. Aquele que ama, o amor e o amado. Eu quero enviar flores para quem eu amo, para quem é especial para mim. Essa combinação desses elementos, ela é a base da vida espiritual. Por isso Jesus veio e falou, eu sou filho do Senhor. Ele explicou, olha, ele pode ser o seu pai, se você se sente como filho dele. Entende? Outros mestres vieram e mostraram outros aspectos de Deus. Muitos acreditam que Deus não tem forma, que ele é o Brahman supremo, aquele estado maravilhoso de luz, eternidade, consciência. Tudo bem, é um jeito de ver. Outros mestres mostraram que Deus, além de nosso pai, pode ser nosso amigo, pode ser o nosso mais amado, pode ser como um filho. Parece diferente isso, mas essas realidades, elas sempre existiram. Essa é a realidade espiritual. E os mestres, eles estão loucos para contar pra gente. Eles querem muito. Gente, eu conheço tantos mestres, principalmente Shripad Maharaj. Ele viaja mais de 40 países por ano, sem ganhar R$1, não tem salário não. As pessoas dão dinheiro para ele e ele usa com a passagem, com a comida, ele não tem casa. E para que você acha que ele faz todo esse esforço? Ele quer muito dar esse conhecimento pra gente. Os missionários todos, de todas as religiões, viajam o mundo, vão para o buraco de não sei aonde. Eles estão loucos para nos ensinar. Mas a gente precisa se dar o trabalho de pensar sobre isso. Não importa se você vai querer o Brahman, se você vai querer Krishna, se você vai querer Cristo. Não importa nesse momento. O que importa é que você percebeu o que quer. Você percebeu que, na verdade, o natural é querer. O não natural é estar aqui, preso nessa confusão que a gente acha que é boa quando tá feliz. Aí acha que é ruim, aí lembra de Deus. Aí fala, Deus não é justo. Sendo que a gente nem sabe quem ele é. Você sabia que Deus tem nome, forma, qualidades, atividades? Deus é uma pessoa suprema e ele se manifesta em infinitas formas. Deus é homem e Deus é mulher. Deus é muito mais do que apenas um velhinho de barba que dita regras e que nos pune pelos pecados. Isso não é Deus. Tá? Todo mundo dando risada aqui do Jean. Jean, querido. Jean falou, tá, vamos falar agora do que você disse, né? Eu não falei como reconhecer o mestre, porque esse é um assunto mais complexo, mas tem uma live, depois olha no IGTV, que eu falei só sobre isso. Por que precisamos de um mestre e como reconhecer um mestre verdadeiro, tá? Que a gente também tem que encerrar, né? Já tô falando há um tempão. Mas, Jean, eu quero comentar o que você escreveu, dizendo que as pessoas te consideram trouxa, né? Pois é, Jean. O que é ser trouxa, né? Ser trouxa só acontece, uma pessoa só se sente trouxa quando ela realmente acredita em quem criticou. Se eu chego para alguém que está fazendo um serviço ali na rua, tem um padre, esqueci o nome dele, um padre de São Paulo, que faz um serviço maravilhoso na Cracolândia. Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti, ele vai na Cracolândia e serve as pessoas.
E muita gente fala que ele é trouxa. Ai, que trouxa, servindo mendigo. Olha lá, vai pegar coronavírus, trouxa. Ai, trouxa, trouxa. Isso, eu leio nas redes sociais dele, as pessoas xingam ele, os políticos xingam ele, os maus políticos. Ele é trouxa? Ele não é trouxa. Se ele achasse que o serviço dele é menor, talvez ele falasse, nossa, é mesmo, né? É melhor eu ir para uma igreja de mármore e arrecadar dinheiro para beber vinho dos meus fiéis. Não, ele fala, eu não sou trouxa. Trouxa é quem está me chamando de trouxa. Se o serviço dele é genuíno, é para o bem, no caso dele é um serviço materialista, mas ele também está dando consciência para as pessoas aos pouquinhos. Como que você vai dar consciência para quem não tem nem o que comer, para quem está sob efeito de drogas, para quem... Então, o Padre Júlio, ele está, ó, do comecinho, plantando a semente, regando, ajudando, dando dignidade para depois falar, Jesus te ama. Independente do nome, a mensagem é essa, Deus te ama e Ele te quer de volta. Para de ficar aí viajando na maionese do mundo material e para isso esteja associado a um mestre verdadeiro. Não tem essa de sentar no seu quarto e meditar e ficar soham, aham, brahmasmi, não sei o que, om. Não vai realizar Deus. Não porque não seja possível. Deus, ele é misericordioso. Se você realmente pedir com amor, ele talvez te dê. Mas o processo que todos os mestres que encarnaram aqui realizaram, o processo que eles realizaram é mestre-discípulo, mestre-discípulo, em todas as religiões, todas. Jesus Cristo teve quantos discípulos, apóstolos? 12. Deve ter tido mais. Tomara que ainda tenha muitos. Cadê os muitos? Eu conheço alguns hoje em dia vivos. São poucos. O Tiago fez uma pergunta linda. Como encontrar amigos com desejos verdadeiros espirituais? Muito boa pergunta, Tiago. Vou até beber uma água depois dessa pergunta. Como encontrar amigos verdadeiros e espirituais? Nesse mundo em que todo mundo está tentando ser feliz e acaba passando em cima do outro em nome da felicidade de si, da família, da sociedade, né? O nosso verdadeiro amigo é aquele e somente aquele que nos traz consciência. Se as pessoas com as quais você convive querem saber o que é a mente, o que é a alma, quem é um mestre qualificado, como que a gente chega perto de um mestre assim? Se essas pessoas estão ocupadas e preocupadas com isso, elas são candidatas a serem favoráveis para a sua vida espiritual. Mas amigo mesmo, Tiago, Guru e Krishna. O mestre, Jesus, por exemplo, e o Senhor Supremo. Aqui a gente tá todo mundo se ajudando e vamos subindo juntos. Mas a gente só pode confiar numa mente já purificada. Senão a gente, sem querer, e não é por mal, a gente acaba atrapalhando os outros. Mestre é mestre. Professores que repetem as palavras são professores que repetem as palavras. Buscadores, colegas, amigos da yoga, da meditação, são isso. Mestre é mestre. E só o mestre é o seu amigo. Tá? Outro Tiago chegou aí, Hanna. Jean disse, chega a ser engraçado, Amanda. Tem pessoas que têm medo de servir, com medo de ser desaprovado pelas pessoas. Eu já sofri com isso. Sim, Jean, todos nós já sofremos com isso. É muito ruim você ser caçoado tendo uma boa intenção. É muito desagradável. E isso é ruim se você acredita. Fala, eita, eu sou um bosta mesmo. Desculpa a palavra. Mas se você fala, peraí, essas pessoas têm uma visão muito diferente da que eu quero ter.
doeu, mas eu vou levar essa dor aqui como um recado para eu me aproximar de quem tem uma mentalidade mais parecida comigo. Se essas pessoas estão desvalorizando o seu serviço, Jean, para que ficar perto delas, né? E isso não significa rejeitar as pessoas 100%, sumir do mundo, mudar de cidade. Essa distância, ela é interna. Se for, por exemplo, nosso pai e nossa mãe, que são uma pessoa bem insuportável, meu pai e minha mãe, o que eu vou fazer? Não tem como eu jogar fora. Eu vou ter uma distância interna. É só isso. Porque essa associação com o mestre, ela não precisa ser apenas física. A associação com o mestre, com as pessoas santas, ela acontece internamente, tá? Raik disse, Raik, minha mente tem dificuldade em reconhecer o mestre, mas vou procurar. É isso. Quem procura, acha. Saber que é uma necessidade vital já é algo que te coloca numa posição, Raik, muito lá na frente. Porque, honestamente, nesses tempos aí que eu falo sobre isso, quando eu falo sobre a necessidade de ser rendido e servo do Senhor, e quando eu falo que o único que pode nos levar é um mestre, muita gente se afasta. Não, eu não preciso disso, eu faço por mim, eu dou conta, e esse negócio aí de servir Deus, aqui, não, eu sou. Se todos somos um, eu sou Deus, eu vou virar Deus e eu sou Deus. Muita gente pensa assim. Então, se você falou, poxa, eu tenho dificuldade, mas eu vou procurar, já tá lá na frente. Jean falou verdade, demorou para entender. Mas é assim mesmo, gente. E essas coisas a gente entende e depois desentende. Parece que a gente esquece. Ué, mas eu sei disso, eu sei que eu sou a alma, eu sei que eu não preciso me apegar a essa pessoa, a essa situação, mas por que eu voltei a ficar apegado? Então, na verdade, eu não entendi. Lembra? Há quanto tempo a gente está nadando nessa ilusão? Não vai ser de um dia para o outro, a gente precisa persistir. Esqueceu? Lembra de novo. Tenha amigos nesse sentido, né, espiritual. Pô, se eu fizer uma besteira, me fala. Mesmo que doa, mesmo que, sabe, que seja desagradável, me avisa. E assim a gente vai. Ai, deixa eu ver aqui quem chegou. Zé. Fernão Fernandes, Haribol, oi. O Zé disse, como funciona uma distância interna? Muito bom. Como funciona uma distância interna? Essa distância interna, Zé, precisa ser construída quando você sabe, através de você saber quem você é. Esse exemplo aí que a gente estava falando do serviço, do Jean. Pô, estão falando que eu sou trouxa. Quando o Jean percebe, podem me chamar de trouxa, eu vou continuar sendo generoso. Eu vou continuar sendo amoroso, mesmo que todo mundo me chame de trouxa. Ele sabe quem ele é. E esse autoconhecimento já é uma distância interna. Essa distância, ela te afasta energeticamente mesmo das pessoas que não estão na mesma frequência que você. É como eu, sei lá, querer nesse momento, eu vou lá num clube. Não vou, eu quero ficar aqui. Por que eu não vou? Porque não tem nada a ver comigo. Se eu não souber, se eu estiver curiosa, eu vou lá ver. Mas quando eu vou, vejo, não gostei, eu não vou mais. E se eu tiver que ir lá para trabalhar, por exemplo, eu vou, faço meu serviço e volto, sem me relacionar. Então a distância interna, ela não precisa ser física, mas ela precisa ser uma convicção a partir do seu autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu quero? O que é favorável para mim? Sabendo disso, você afasta as pessoas que não tem nada a ver mais com o que você quer. Fernão Fernandes falou,
Haribo de Porto Alegre, ó, que bom. Jean, sou desses, me avise mesmo que doer. Eu aguento. Eu sei, Jean, eu te conheço. Eu te conheço. E aí, gente, falamos muitas coisas, né? Quero agradecer a paciência, a disposição de vocês em falar um pouquinho, né, sobre a diferença da mente e da essência. Eu quero pedir para vocês, por favor, que continuem me ajudando nessas perguntas aí que eu tô fazendo. O Lucas Muriel que me ensinou a fazer isso. Eu, o Lucas e a Letícia estamos desenvolvendo esse projeto. A gente quer entregar algo que seja útil. E eu disse para eles, gente, eu não quero dar um curso de meditação só para as pessoas relaxarem e tal. Isso é bom. Mas assim, eu quero dar a meditação real, dentro do que eu posso. Então, tudo que vocês pensarem, pô, queria saber mais disso, daquilo, vai falando, que eu vou fazer 2 lives por semana, pelas próximas 3 semanas, terça e sexta, às 20 horas. E aí eu quero muito pedir a ajuda de vocês para que a gente construa isso juntos. Né? O que a gente quer? Como que é um mestre verdadeiro? Todas essas perguntas aí eu vou... Já tô... Pô, Letícia, vai anotando aí, Letícia, se você puder, pra gente não perder, né? Essa oportunidade aqui. A Damodara disse que eu arrasei, gente. Se a Damodara falou, é porque eu arrasei. Obrigada, Lu. Girlene, gostou da live? Tiago, agradecendo. Tal. Mandando uns coraçõezinhos, todo mundo. Que bom, gente. Eu agradeço muito, tá? Então a gente se vê terça-feira, às 20 horas. Tragam perguntas, comentários, dúvidas, discordâncias. Lembrando que, assim como eu comecei a live falando o nome dos meus mestres, eu vou terminar também falando o nome deles. E sinta-se livre para lembrar do seu mestre ou aproveita agora para pedir para Deus, manda meu mestre. A Amanda vai falar os nomes lá dos mestres indianos dela, eu quero os meus também. Não precisa ser igual ao meu, não. Vai que é um brasileiro, vai que é um cristão. Pede aí, tá? Então, Vanchakalpa Tarubhishcha Kripa Sindhubheva-cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Presto minhas mais humildes reverências aos meus mestres espirituais, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e Srila Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj. Presto minha reverência ao mestre original dessa missão do serviço transcendental ao Senhor, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que veio há 500 anos ensinar essa técnica do serviço através do mestre, e a ele, a Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Adwaita, Gadadara, Srivasada e todos os devotos do Senhor Gauranga, eu presto as minhas reverências, agradeço, e terça-feira tem mais. Muito obrigada. Sim, a live, alguém escreveu aqui se vai ficar gravada, vai ficar gravada, tá? Prabhu falou parabéns, amei. Vocês são fofinhos. Muito obrigada, viu, gente? Haribo, Om, amém, Namastê. Feliz final de semana, com consciência. Esse fim de semana, ó, a mente viajou, volta a mente, fala com Deus, que é só Ele que vai resolver, tá bom? Tchau, tchau.